Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 21 de dezembro de 2025. E neste momento da guerra estamos a ter aqui uma batalha estratégica entre o comandante-em-chefe das forças armadas ucranianas, o general Syrskyi, e o comandante das forças armadas da Rússia, o general Gerasimov. E esta situação está precisamente a decorrer em torno das cidades de Pokrovsk, de Kupiansk, mas também de toda a região de Sumy. Mas até lá vamos só discutir aqui algumas questões políticas. E como sabemos, Zelensky teve uma conversa com o primeiro-ministro português, onde fez algumas declarações mesmo antes do encontro entre os representantes da Rússia e dos Estados Unidos da América para discutir o acordo de paz. E uma das coisas mais importantes que ele referiu é que um cessar-fogo pode ser declarado na Ucrânia para a duração necessária para realizar eleições para presidente da Ucrânia. A questão principal é que é necessário primeiro criar a infraestrutura necessária para realizar estas eleições presidenciais. E como nós sabemos, grande parte dos ucranianos foi-se embora da Ucrânia depois do início desta guerra, alguns foram para países europeus, mas também houve ucranianos a ir para o território da Rússia. E segundo algumas fontes, neste momento existem cerca de 12 milhões de cidadãos ucranianos no território da Rússia. E a Rússia referiu que ela só vai reconhecer estas eleições presidenciais e o novo presidente da Ucrânia caso os ucranianos que se encontram na Rússia também tenham direito ao voto. E a questão principal aqui é se de facto a Ucrânia vai permitir que os cidadãos ucranianos na Rússia, que muito provavelmente já têm nacionalidade dupla, possam votar nestas eleições. Além disso, Zelensky referiu que a Ucrânia não pode abandonar o seu próprio território, e estamos a falar da região de Donbass, no âmbito do acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E eu só vou relembrar que este é um dos pontos principais para a Rússia aceitar o acordo. E vou só repetir que estas declarações foram feitas mesmo antes das negociações entre os Estados Unidos da América e a Rússia. E muito provavelmente, depois destas declarações de Zelensky, a agência de anticorrupção NABU começou a preparar mais ataques ao círculo mais próximo de Zelensky. Como sabemos, esta agência já realizou bastantes buscas, vários ministros já foram despedidos das suas posições e até pessoas de altos cargos no governo ucraniano já se foram embora. E eu estou a referir isto agora porque existem fontes que referem que esta agência de anticorrupção tem ligação com o próprio FBI. E isto pode ser uma clara mensagem de Donald Trump a Volodymyr Zelensky. Temos um acordo de paz e ele precisa de ser assinado. Vamos agora passar à situação que temos no terreno e vamos começar a nossa análise com a região de Sumy, a região de Kupiansk e a região de Pokrovsk, porque aqui está a decorrer uma batalha estratégica. E como sabemos, os ucranianos há alguns meses atrás iniciaram uma ofensiva já dentro do território da Rússia, onde conseguiram conquistar totalmente a cidade de Sudzha. Depois, os russos retomaram a iniciativa e iniciaram um contra-ataque nesta região. Neste contra-ataque, os russos conseguiram reconquistar a cidade de Sudzha, mas também iniciaram já uma ofensiva dentro do território ucraniano, conquistando todos estes territórios a vermelho, mas também as vilas de Kindratyivka, de Oleksiivka, Andriivka e Konstantinivka. Depois, os russos fizeram uma pausa nesta ofensiva e decidiram permanecer nas posições em que ficaram. E depois, passado algum tempo, os ucranianos também decidiram realizar a sua própria contra-ofensiva nesta região. E nesta contra-ofensiva, que foi bastante limitada, os ucranianos conseguiram recapturar as vilas de Kindratyivka, Andriivka e basicamente deste território pequeno que se situa nesta região. E a partir desse momento, a linha da frente aqui permaneceu bastante estável, sem movimentos para nenhum dos lados. E já há alguns dias atrás, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas decidiu iniciar uma grande contra-ofensiva em direção à cidade de Kupiansk. E esta batalha pela cidade de Kupiansk já é a quarta que nós temos desde o início do conflito.
As duas primeiras ocorreram no ano de 2022, quando a Rússia conquistou esta cidade, e depois quando a Ucrânia a reconquistou. E as duas seguintes decorreram ainda este ano. A primeira foi quando a Rússia conquistou esta cidade e a segunda quando os ucranianos, há alguns dias atrás, iniciaram uma grande contra-ofensiva nesta região. E como indicam bastantes fontes relacionadas ao exército ucraniano, Syrskyi teve de deslocar algumas das reservas da direção de Sumy para a direção de Kupiansk. E foi graças a essas reservas que foi possível realizar esta contraofensiva naquela região. Além disso, como nós sabemos e como bastantes fontes referem, mais uma vez fontes também pró-ucranianas e ligadas ao próprio exército ucraniano, referem que Syrskyi também enviou mais reservas em direção a Pokrovsk para também realizar aqui uma grande contra-ofensiva. E como nós sabemos, começou a ser efetuada uma concentração de forças ucranianas em torno da vila de Slovianka. Mas para já não tivemos nenhuma tentativa por parte dos ucranianos de contra-atacar. Mas o que aconteceu, no fundo disto tudo, é que a região de Sumy ficou bastante enfraquecida por parte dos ucranianos. E os russos, como nós sabemos, decidiram aproveitar esta situação a seu favor e começaram alguns ataques localizados. E segundo algumas fontes, incluindo fontes neutras e fontes pró-russas, os russos melhoraram as suas posições a sul da vila de Oleksiivka, mas também conseguiram recapturar todos os territórios que se situam nesta região. Recuei aqui alguns dias atrás só para vos mostrar alguns destes relatos e que inclusivamente indicaram que os russos também já conseguiram entrar na vila de Andriivka, mas para já não tivemos qualquer confirmação visual acerca destes avanços por parte da Rússia. Mas o ponto mais importante daqui é que a intensificação dos combates não se deu só nesta região, aqui a norte da cidade de Sumy. Como nós sabemos, os russos iniciaram algumas operações na porção mais a leste desta cidade. Ainda durante o dia de ontem, o Ministério da Defesa da Rússia referiu que o seu exército realizou uma operação e conseguiu conquistar totalmente a vila de Vysoké. Não tivemos confirmação visual disso, mas durante o dia de hoje tivemos a fonte pró-ucraniana Deep State a confirmar também que os russos iniciaram aqui qualquer coisa e, por exemplo, pintou esta região toda a cinzento, o que indica que as forças russas foram avistadas a atuar em toda esta região. Com base nos relatos das fontes pró-ucranianas, mas também por parte das fontes pró-russas, ajustamos este território também para a zona cinzenta. Além disso, mais fontes ligadas ao exército russo referiram que uma ofensiva já está a decorrer para o controlo da vila de Ryaznya. Portanto, o general Gerasimov viu que esta direção estava a ser enfraquecida pelo general Syrskyi e decidiu iniciar uma grande ofensiva nesta região. E segundo o que sabemos, as autoridades ucranianas já começaram a evacuar a população civil da vila de Krasnopilya, que se situa ainda bastante longe da linha da frente atual. E agora nós temos de pensar no objetivo do general Gerasimov com estes movimentos estratégicos. A vantagem mais óbvia que pode ser tirada daqui é de facto obrigar os ucranianos, o exército ucraniano e o próprio general Syrskyi a trazer de volta as unidades militares que ele enviou em direção a Kupiansk e em direção a Pokrovsk, de volta à região de Sumy. Com isto, a intensificação dos ataques em torno da cidade de Kupiansk vai reduzir-se e os russos vão se sentir mais aliviados a defender aquela região. Mas o segundo ponto, que é o menos óbvio e provavelmente o mais complicado e o mais demorado, é a suposição de que a Rússia pode querer mesmo iniciar uma grande ofensiva já em direção à cidade de Sumy e conquistá-la já no próximo ano de 2026. E como nós estamos a ver, não foi por acaso que a Rússia escolheu exatamente esta localização do mapa para iniciar esta ofensiva. A Rússia decidiu escolher uma zona onde existe uma linha, um caminho de ferro. E já é sabido por todos nós que a Rússia teve bastante sucesso nas suas operações que ela realizou ao longo destes caminhos.
E com base nisto poderemos prever que um dos objetivos mais próximos para os russos será a própria cidade de Krasnopilha. Portanto, Gerasimov já fez a sua escolha, agora a bola está do lado do general Syrskyi. Que decisão ele vai tomar? Será que ele vai parar a contra-ofensiva dos ucranianos em torno da cidade de Kupiansk? Será que ele vai desistir da possibilidade de reconquistar a cidade de Pokrovsk? Ou será que ele vai apostar nestas duas cidades e vai esquecer ou vai deixar de parte a direção de Sumy? Teremos essa resposta dentro de alguns dias, pelo menos uma semana ou duas. Mas até lá vamos continuar a analisar a situação que nós temos e vamos agora inicialmente em direção à cidade de Kupiansk. E antes de analisarmos os avanços que nós tivemos nas últimas 24 horas, quero só relembrar a grande importância que esta cidade tem para as forças armadas ucranianas. E tudo isto está relacionado com a própria região de Kharkiv. O que acontece aqui mais ao norte é que a Rússia está com uma ofensiva para tentar conquistar totalmente os territórios que se situam nesta porção mais ao sul. Os russos estão prestes a finalizar a conquista da vila de Vilcha e mais fontes indicaram avanços por parte da Rússia em direção à vila de Kravsk. Com isto, os russos têm como objetivo cortar fisicamente todas as estradas que os ucranianos possuem nesta direção, de forma a anular a logística ucraniana que passa exatamente aqui em direção à região, a todos os territórios que se situam nesta porção do mapa. Porque aqui mais ao sul nós temos um rio por onde o suprimento das forças ucranianas torna-se mais difícil, porque caso os russos obtenham o controle sobre esta região, vão poder trazer operadores de drones que poderão controlar toda a profundidade deste rio. E com isso, os ucranianos vão ter bastantes perdas na sua logística. Eu diria que o número das perdas andaria por volta dos 80 a 90%. E por isso, as únicas vias que restariam aos ucranianos situariam-se na região aqui mais ao sul, entre o rio que eu referi e a própria cidade de Kupiansk que se situa aqui. Além disso, quem está atento a este canal sabe que a Rússia já destruiu uma ponte que se situa exatamente neste ponto do mapa. E isto, obviamente, obrigou os ucranianos a efetuar o suprimento das suas forças na região de Kharkiv pelas estradas que se situam mais perto da própria cidade de Kupiansk. E caso os russos conseguissem ter o controle de toda a cidade de Kupiansk, poderiam trazer para lá os seus operadores de drones para controlar todas as vias logísticas que os ucranianos possuem num raio de 30 km. E com isso é bastante fácil perceber que toda esta região ficaria enfraquecida e seria facilmente conquistada pelo exército da Rússia. E é por isso que esta cidade de Kupiansk é tão importante para os ucranianos. Os ucranianos, para não perderem aqueles territórios todos da região de Kharkiv, têm obrigatoriamente de ter esta cidade sob seu controlo. E é precisamente este o grande objetivo por parte do grande contra-ataque dos ucranianos. E como nós sabemos, nas últimas horas os ucranianos melhoraram as suas posições não só aqui na região mais ao norte, mas também na região mais ao sul. E temos as provas disso, que foram vídeos publicados pelas próprias fontes pró-russas a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados ucranianos. E neste vídeo nós temos um ataque com um drone FPV da Rússia a ser efetuado a um grupo de 2 soldados ucranianos pertencentes, muito provavelmente, às forças de sabotagem e de reconhecimento. E este edifício localiza-se exatamente naquele ponto do mapa. Continuando aqui na região mais ao sul, tivemos um ataque bastante parecido. Tivemos também este vídeo que mostra mais uma vez o ataque realizado com um drone do tipo FPV. E os soldados ucranianos estavam a entrar numa casa que se situa exatamente naquele ponto do mapa. E vemos aqui os soldados ucranianos que se estavam a tentar esconder do drone. O ataque, como eu referi, deu-se exatamente nesta casa. Com base nestes 2 vídeos, nós ajustamos todas estas regiões a favor das forças armadas ucranianas.
Vamos continuar mais para sul. E da direção de Borova também fizemos um pequeno ajuste no mapa, mas desta vez a favor das forças russas e a norte da vila de Novoplatonivka, com base num vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados russos exatamente naquele ponto do mapa. Vamos continuar agora em direção às cidades de Liman e de Siversk. E nesta região os russos prosseguem com a sua grande ofensiva e neste momento o foco principal dos ataques por parte da Rússia está na região mais ao sul desta cidade. Tivemos várias fontes a indicar avanços por parte das forças russas, mas o mais importante é que tivemos a fonte pró-ucraniana Deep State a relatar e a confirmar estes avanços que os russos tiveram, como nós podemos ver aqui neste mapa. E agora, o grande objetivo dos russos, precisamente em torno da vila de Sviatopokrovsky, é conquistar totalmente esta rede de trincheiras e fortificações que aqui se situa. Os russos, de acordo com algumas fontes, já conseguiram conquistar estas posições aqui, mas agora estão a iniciar uma operação para tomar o controlo sobre esta densa rede de trincheiras. Além disso, os ataques à logística por parte dos russos prosseguem nesta direção. Podemos ver aqui mais alguns ataques efetuados com drones do tipo FPV a veículos armados ucranianos. Mas vamos continuar aqui mais para o sul. Da cidade de Konstantinivka não tivemos nada de especial registado nas últimas 24 horas. Da direção de Pokrovsk também não tivemos nada de especial. Vou só referir aqui uma situação relacionada à cidade de Mirnograd. É que eu ontem referi que o Ministério da Defesa da Rússia referiu que o seu exército conquistou totalmente estes territórios, inclusivamente a vila de Svitle. Mas eu não tinha mostrado o vídeo que confirmou essa conquista por parte das forças russas. E neste vídeo, o exército russo mostrou como os combates por esta região estavam a decorrer e o mais importante de tudo é que no fim temos aqui uma imagem que mostra 2 soldados das forças russas a erguer as suas bandeiras naquele ponto do mapa. Com base neste vídeo e com base nas declarações do Ministério da Defesa da Rússia, todos estes territórios foram ajustados. Além disso, tivemos ainda durante o dia de ontem mais avanços por parte das forças russas ao longo da linha de ferro que eu discuti no início do vídeo, exatamente nesta região do mapa. Porque tivemos mais um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar um ataque que eles efetuaram aos soldados russos exatamente naquele ponto do mapa. Vamos continuar mais para sul, em direção a Zaporizhia. Mas até lá vamos fazer aqui uma pequena paragem em torno da vila de Ivanivka, onde as fontes pró-ucranianas referiram há 2 ou 3 semanas atrás que as próprias forças ucranianas iniciaram uma contraofensiva nesta região e que conseguiram conquistar totalmente esta vila de Ivanivka. Contudo, tivemos um vídeo publicado hoje pelas fontes pró-ucranianas a mostrar como as suas forças especiais estavam a realizar uma operação de ataque localizado. Neste vídeo podemos ver as forças especiais ucranianas a atuar exatamente naquele ponto do mapa, a atacar algumas posições russas e no fim do vídeo estas forças recuaram para as suas posições originais mais para o norte. Com base neste vídeo, é fácil chegar à conclusão que as forças russas possuem o controlo desta região mais ao norte e, consequentemente, de toda a vila de Ivanivka. Vamos continuar agora sim em direção a Zaporizhia, porque aqui tivemos mais alguns vídeos interessantes publicados pelas fontes pró-ucranianas. E, por exemplo, neste vídeo nós conseguimos ver uma linha defensiva bastante forte, recentemente construída pelos ucranianos. E o que nós temos de perceber aqui é que esta linha defensiva passa exatamente nesta região do mapa, mais ou menos seguindo esta trajetória aqui. E como eu já discuti em vídeos anteriores, muito provavelmente os russos terão de contornar esta linha defensiva. E como eu estou a prever,
O principal objetivo dos russos será inicialmente conquistar a vila de Ternovata para depois iniciar uma ofensiva em direção à própria cidade de Zaporizhia, mas ao sul desta linha defensiva ucraniana. E eu tenho de admitir que esta linha é bastante forte e que os russos terão de gastar bastantes recursos para ultrapassá-la. Mas a questão principal aqui é se de facto os russos vão atacar por aquela linha ou não. Mas a questão é que esta linha localiza-se num sítio estratégico porque uma das possíveis rotas de ofensiva por parte dos russos poderia ser exatamente esta estrada que se situa nesta região do mapa. Vamos agora em direção à própria cidade de Guliáy-Polha e aqui tivemos já uma confirmação que o foco de ataque por parte dos russos com artilharia já passou a ser a porção a oeste desta cidade, já poderemos dizer que é a própria saída desta cidade. Isto só indica que os russos já estão com a sua infantaria a ocupar mais e mais posições na porção central desta cidade. E o mais importante é que as fontes pró-ucranianas ligadas ao exército ucraniano confirmaram que os mesmos já estavam a abandonar as suas posições para a retaguarda. Das vilas de Stepnohirsk e de Orikhiv não tivemos nada de especial. Vamos agora só em direção a Odessa, discutir mais alguns ataques realizados pelas forças da Rússia e, por exemplo, neste vídeo nós temos um ataque efetuado a um depósito de petróleo pertencente aos ucranianos. Também tivemos mais relatos a indicar ataques por parte da Rússia a uma ponta que se situa em torno da vila de Mayaki. E por isso a região de Odessa está a ser fortemente bombardeada pelas forças da Rússia. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem-no. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.